Olá, meu nome é Tássia, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar os termos da oração. Os conteúdos que serão abordados na aula de hoje serão a revisão dos termos essenciais da oração, sujeito e predicado, termos integrantes da oração, complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva, e os termos acessórios da oração, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Então, antes de começar a ver os termos, a gente tem que ter como base que termo é cada elemento ou parte da oração. E são eles, como já vimos, os termos essenciais, acessórios e integrantes. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Então, sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração nos diz algo. Temos alguns exemplos. O vento engrossava mais e mais as ondas. Engrossava mais e mais as ondas está se referindo a quem? Ao vento. Então, essa oração está nos falando do sujeito o vento. No segundo exemplo, desenhavam despreocupados os alunos. Quem estava desenhando despreocupado? A oração está nos falando sobre quem? Sobre os alunos. Então, logo, alunos serão sujeito. Agora, nós vamos ver os tipos de sujeito. São 4 tipos de sujeito: simples, composto, implícito ou desinencial e indeterminado. O sujeito simples, composto, implícito ou desinencial são considerados sujeitos determinados. E aí nós temos o sujeito indeterminado. E apesar de o sujeito ser um termo essencial, há orações formadas apenas pelo predicado. São as orações sem sujeito. As orações sem sujeito ocorrem em 3 casos. Quando eu tenho o verbo ser, fazer ou estar, indicando o tempo transcorrido, um tempo que já aconteceu. Quando eu tenho o verbo haver com sentido de existir, acontecer, realizar-se ou fazer, e verbos que indicam fenômenos da natureza. Outro termo essencial da oração é o predicado. Predicado será o termo da oração que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Temos mais 2 exemplos. O vento engrossava mais e mais as ondas. Engrossava mais e mais as ondas está falando algo sobre o sujeito que já vimos anteriormente, que era o vento. Então, engrossava mais e mais as ondas será o predicado. Desenhavam despreocupados os alunos, o predicado será desenhavam despreocupados. Ele está informando algo sobre o sujeito que já vimos anteriormente, que são os alunos. Assim como o sujeito, o predicado também tem alguns tipos, algumas classificações. São os predicados verbais, nominais e verbos nominais. No predicado verbal, nós teremos verbos que vão indicar a ação. No predicado nominal, os verbos irão indicar um estado. E no predicado verbo nominal, nós teremos as duas coisas, o estado e a ação. Exercícios de fixação. Identifique nas orações abaixo o sujeito e o predicado. Letra A. Dominava o meu coração uma saudade imensa. A frase está nos falando sobre quem? Sobre uma saudade imensa. Então, esse será o sujeito. Dominava o meu coração está nos falando algo sobre esse sujeito. Então, será o predicado. Na B. Ninguém aguarda mais o trem. Ninguém, sujeito. Por quê? O restante da oração está nos falando sobre ele. Aguarda mais o trem, logo será o predicado, pois está falando alguma coisa sobre o sujeito. Era cedo quando ele chegou. Aí nós temos o caso da oração sem sujeito. Nós não temos um sujeito na frase, porque era está indicando um tempo transcorrido, um tempo que já aconteceu. Então, o predicado será era cedo quando ele chegou, oração sem sujeito. Letra D. Olhávamos as vitrines. Aí é o caso do sujeito desinencial ou implícito. Nós só vamos conseguir reconhecer o sujeito através da desinência do verbo, que aí nos indica o quê? Olhávamos, nós. Nós olhávamos as vitrines. Então, o sujeito será desinencial, nós. Olhávamos as vitrines, predicado. Está nos falando algo sobre o sujeito. Mandaram os acidentados para o hospital. Aí é o caso do sujeito indeterminado, quando nós temos na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular mais o ser. Então, aí nós temos o verbo mandaram na terceira pessoa do plural.
Então é sujeito indeterminado. Eu não consigo determinar qual é o sujeito dessa oração. Então o predicado ficaria: mandaram os acidentados para o hospital.